E nós estamos às vésperas, portanto, destas eleições que são importantíssimas para nós, para a nossa história e para a nossa democracia. Chegamos à reta final do primeiro turno. Estamos aí a uma semana das eleições presidenciais. Sobretudo eu toco nas eleições presidenciais porque esta é aquela que envolve mais o eleitorado nacional, o eleitorado como um todo. Pode parecer, no primeiro momento, que esta campanha passou rápido demais. Mas é só impressão, porque essa campanha ela vem acontecendo já há meses. Nós diríamos, e acertadamente, por exemplo, que o atual presidente da República jamais desceu do palanque eleitoral. Desde que assumiu, aquilo que ele tem feito é exatamente manter-se em campanha. Sobretudo, manter ali aquela chama, aquele entusiasmo dos seus eleitores, das suas eleitoras. Mas observe, esta semana final nos reserva muitas tensões. E não é para menos. E nós precisamos ficar atentos. E com isso, nós queremos conversar aqui sobre quais são as estratégias que a campanha do atual presidente da República deve utilizar para esta semana. Olhando o cenário, o que a gente percebe de estratégia? Não é um cenário fácil, porque nenhum presidente chegou à reeleição numa condição tão desfavorável. As pesquisas dão aí uma vantagem do Lula entre 8 a 14 pontos percentuais. É um número gigantesco de votos, mas de pessoas, de eleitores e eleitoras que estão vendo o cenário brasileiro e estão apostando na necessidade de uma mudança e de uma mudança que certamente será para melhor. Mas observe, quais seriam, neste cenário em que nós nos encontramos, as estratégias da campanha do presidente da República? Eu relacionei aqui 4 estratégias, a partir daquilo que eu e o Jair temos conversado no canal, bem como outras pessoas que nós temos convidado também a estar aqui conosco. 4 estratégias. Então vejamos. Primeira estratégia, manter, contudo, as fake news. Nós devemos perceber aí também, nesta última semana, que é como se nós tivéssemos um rompimento de uma represa de fake news vindo aí. Esta é a grande aposta da campanha do atual presidente da República, a fim de que, sobretudo, aumentar a rejeição ao candidato Lula e ao PT. As fake news foram importantíssimas nas eleições de 2018, a despeito de que nós já tínhamos visto como elas haviam funcionado nos Estados Unidos e em parte da Europa. Ainda assim, não conseguimos nos preparar adequadamente. Durante esse período de 2018 a 2022, elas permaneceram ativas. O gabinete do ódio permaneceu ativo. E você que utiliza a internet percebe isso, você que utiliza as redes sociais, você percebe isso. E numa marca muito consistente, porque há um comando central que faz com que aquele seja o tom, seja do dia, seja da semana. Há uma ordem ali, um comando que dá o tom das fake news. Mesmo que algumas fake news não tenham dado o resultado que eles esperavam, elas devem ser trazidas de volta. Para quê? Para despertar neste eleitor, eu disse e repito, sobretudo, a rejeição a Lula, ao PT, às esquerdas, ao comunismo, ao socialismo e ao campo progressista. Eu não vou entrar nos detalhes desses conceitos, porque isso não nos interessa muito. Mas algumas fake news não deram o resultado que eles esperavam. Por exemplo, Lula e o PT vão fechar as igrejas, vão perseguir os cristãos. Mas isso não impediu que essas fake news continuassem circulando, como também não impedirão agora. Então nós teremos como estratégia desta campanha presidencial à reeleição, fake news. Segundo, ataques a Lula e ao PT. Esse deve ser o tom principal da campanha. Não apenas para aumentar a rejeição ao candidato Lula, mas sobretudo a rejeição ao campo progressista. Ele quer com isso reavivar um tema que foi fundamental na campanha de 2018, que foi o antipetismo. Quer trazer de volta, por exemplo, o tema da corrupção, que não é tema central nessa eleição. Não significa que não seja importante. Mas, ao contrário, eu até penso que nós deveríamos, talvez, colocar isso em pauta com força. Veja os indícios de corrupção no Ministério do Meio Ambiente,
no Ministério da Saúde, sobretudo no Ministério da Educação. Mas, bem, o eleitor está olhando para outro lado e nós diremos já já qual é. Mas deve-se intensificar ataques a Lula e ao PT. Ataques, inclusive, baixos, sórdidos, desleais. Seja falando de uma deficiência física do Lula, de uma incapacitação para o trabalho, quando naquela época ele teve o seu dedo ali amputado, seja também para um comportamento, uma característica do Lula, né? Então, fake news, ataques a Lula e ao PT. Terceiro, desviar a campanha daquilo que realmente importa. Observe, nós estamos num momento crucial da nossa história recente. Desde a redemocratização, nunca tivemos uma condição tão difícil quanto a que estamos agora. E a campanha, os eleitores, as eleitoras têm sinalizado quais são os temas mais importantes, quais são suas principais preocupações. Ou seja, economia, trabalho, combate à fome, segurança pública, saúde e ciência e educação. Estes são 6 pontos centrais desta campanha. E é neles que nós deveríamos centrar também as nossas energias, as nossas discussões. Os candidatos deveriam estar discutindo isso daqui. O que eles pretendem fazer efetivamente pela economia, pelo trabalho, pelo combate à fome, pela segurança pública, pela saúde e pela ciência e educação. Mas a campanha do atual presidente da República tenta desviar as eleições desses temas centrais, desviar a atenção do eleitor destes temas centrais. Porque nós sabemos muito bem como este governo lidou com a ciência e com a educação, com a saúde, com a segurança pública, com o combate à fome, com a questão do trabalho e com a economia. Por isso que nós assistimos aquelas pautas tão fortes ali nesses discursos de aborto, de drogas, de perseguição aos cristãos. São coisas que nós não estamos discutindo, que a sociedade brasileira não está disposta a discutir isso agora. Veja, por exemplo, a participação daquele suposto padre, que agora se descobre que nem padre é, né? Um suposto padre, e a igreja ortodoxa seríssima, como muitas outras igrejas no Brasil e no mundo. Aquele suposto padre, ele cumpre uma função essencial no debate, como cumpre agora na campanha, que é tergiversar, que é embaralhar as cartas. Imagine você que nós temos ali as cartas relacionadas direitinhas sobre a ordem de prioridade. E ele vai lá na mesa e ele embaralha tudo, né? E coloca no centro aquelas questões que a sociedade não está discutindo agora e nem quer discutir agora. Não significa que não sejam importantes, que não precisem ser discutidas, mas significa que há coisas mais importantes, mais urgentes, como economia, trabalho, fome, segurança, saúde e ciência e educação. Então, fake news, ataques a Lula, ao PT, desviar a atenção daquilo que realmente importa. E quarto ponto, violência. Nós não tivemos, desde a redemocratização, uma campanha eleitoral com tantos sinais de violência. E de violência não apenas simbólica, não apenas discursiva, mas violência real. Veja, pessoas morreram, perderam a vida por questões eleitorais. Pessoas têm sido feridas, machucadas, agredidas por questões eleitorais, por posicionamentos políticos. Não apenas os candidatos e candidatas diretamente envolvidos e envolvidas nas eleições, mas também o próprio eleitor, a própria eleitora. E isso não é casual, porque um sinal do neofascismo é exatamente impor medo através da violência. Com isso, quer manter o eleitor cativo, preso onde está, impedi-lo, inclusive, de exercer o seu direito de cidadania, o seu direito cidadão, o seu direito de votar. Nós não podemos, como dizem os adolescentes, né, entrar na pilha, mas também não precisamos recuar. O voto é secreto. E lá no silêncio da cabine eleitoral, basta digitar o número do nosso candidato, daqueles e daquelas que mais representam as nossas propostas, o campo popular, o campo progressista, que está mais preocupado
com essas questões que nós relacionamos aqui. Bem, são as estratégias da campanha do atual presidente da República. Se darão certo, se não darão certo, eu tenho minhas dúvidas, mas nós veremos isso no dia 2. E espero que no dia 2 nós já tenhamos isso resolvido.